Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Aqui é o canal Cronológico, trazendo para vocês aqui mais um vídeo um pouco diferente. Hoje eu vim aqui trazer um vídeo da entrevista com a Marcele de Paula, que foi uma das locutoras do Discovery Kids entre 2002 e 2008. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores momentos da nossa entrevista. Mas a lógica, eu peço para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é o básico, né, que eu tô pedindo. Quero agradecer ao Adriel Alves por ceder os seus vídeos aqui, que vai ser exibido nesse momento, e fica com o vídeo agora. Olá, gente, boa noite. Já são 7h34 da noite, dependendo de que lugar vocês estão morando, deve ser outro horário, não sei. Estou muito feliz que todo mundo está aqui na Cal para dar a entrevista da Marcele, que foi uma das locutoras da Discovery Kids, do canal que eu achei muito na minha infância. Bom, não sei se eu acompanhei na era lá da logo lá do planeta, do Discovery Kids, eu não acompanhei muito essa era. Veio lá para a era de 2009 e tal. Enfim. Primeiramente, boa noite, Marcele. Seja bem-vinda. Oi, pessoal, boa noite. Pode contar então a história, como é que foi? Como você chegou a trabalhar lá no Discovery Kids? Foi assim, ó. O meu avô, ele tinha uma gravadora aqui em Ribeirão, na verdade ainda tem, né? Hoje é do meu pai. E um locutor do Discovery Channel trabalhava para ele de vez em quando. Só que esse locutor morava em Miami, né? Então ele só gravava aqui quando ele vinha para Ribeirão. E um dia ele veio para Ribeirão, fazia muitos anos já que ele não vinha, meu avô já até tinha falecido, e ele viu que o meu pai já tinha uma filha, né? E ele falou, nossa, que legal, você tem uma filha que é locutora, porque eu gravava lá no estúdio desde que eu era muito pequenininha, porque sempre precisava de criança, né, para algumas coisas, então meus pais me colocavam lá, eu fazia. E aí ele achou legal que eu era locutora, falou, nossa, o pessoal lá do Discovery Kids tá penando porque eles usam filhos de brasileiros. Só que os filhos de brasileiros que moram em Miami têm sotaque, né? Porque é alfabetizado em inglês. Então, ele falou que estavam procurando locutores daqui do Brasil para fazer esse trabalho. E aí meu pai falou, legal, vou mandar um demo dela, né, para eles, ver se eles gostam. E aí meu pai mandou o demo, eles gostaram, e logo em seguida já me mandaram o contrato para começar a gravar. Foi assim, muito rápido, foi coisa de... Não vou lembrar agora, mas em um mês eles já assinaram um contrato comigo. Foi bem legal. E deixa eu ver o que mais que eu tenho que contar. Curiosidades, assim, né, de como era essa gravação. Porque o estúdio da Discovery fica em Miami, né? E eu tô em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, como a gente tem o estúdio aqui, que é do meu pai, eles toparam que eu gravasse aqui, desde que eles acompanhassem. Então, tinha uma moça que trabalhava lá, que era brasileira. Ela ligava pra gente pelo telefone. Isso vocês imaginam em 2002, 2003, como é que era, né? Não tinha nem celular. Então, ela ligava aqui pelo telefone e meu pai conseguia fazer uma ligação desse telefone dentro do estúdio. Então, eu ouvia ela no meu fone e ela me ouvia tudo que eu estava falando pelo microfone. E aí ela ia me dirigindo, então eu tinha o texto impresso comigo, eu fazia lá do meu jeito, mas às vezes ela queria corrigir, queria que eu fizesse numa entonação diferente, ou o jeito de falar, né? Eu até contei para vocês uma curiosidade, que eu odiava, assim, mas eu odiava gravar Todd World, porque eu não consigo falar a palavra world. E aí eles ficavam enchendo meu saco. Não, porque não é assim. É world. Eu, Todd World. E ela, não, tá errado. Olha, eu sofria pra gravar esse. A segunda pergunta foi feita pelo Discovery Kids Lot Medias, falando qual animação você mais gostou de gravar? Ai, que eu mais gostei. É que assim, ó,
eu era muito novinha, né? Na época eu tinha uns 12 para 13, não, 11, 12 anos, né? Por aí. Então eu não lembro, assim, de muita coisa. Um que eu lembro muito do dia que eu tava gravando foi o do Caio. Que é aquele que fala, Caio tem 4 anos, a sua irmãzinha tem 2, o seu papai, a sua mamãe, sei lá o quê. Esse eu tenho uma lembrança muito forte, porque eu lembro que foi um dia que eu saí da escola e fui com uma amiga minha pro estúdio. E ela precisava estudar pra prova enquanto eu tava gravando. E ela falava assim pra mim, eu não consigo estudar, eu só consigo escutar você falando, Caio tem 4 anos, a sua irmãzinha tem 2. Até hoje ela lembra disso também. Então, acho que esse foi um, assim, que eu me diverti porque a minha amiga tava lá, né? Mas os outros todos eram muito legais de gravar. Eu sempre gostei muito de gravar. Eu gravo desde os meus 4 anos de idade. Então, vocês imaginam, né? Eu tava em casa, praticamente. Como era a sua rotina na época? Como é que você gravava no fim de semana, no dia de semana? Como é que era? Geralmente, eu gravava uma vez por semana. E que eu me lembre, eu acho que era de sexta-feira. Então, eles juntavam todos os textos da semana, juntava tudo de uma vez e me mandavam num dia só. Então, geralmente, eu ficava no estúdio entre meia hora, 1 hora gravando e já gravava vários, né? Porque a gente já aproveitava a ligação da moça. Porque senão, se ficasse gravando muito picadinho, eu ia ter que ficar indo na gravadora toda hora, né? E ela também ia ter que ficar ligando aqui pro Brasil toda hora. Então, a gente já gravava tudo de uma vez. A outra pergunta é do Discovery Kids Lot Immediate, falando qual foi a animação mais difícil que você gravou. Deixa eu pensar, porque eu acho que essa foi, assim, imbatível. Foi a que eu mais sofri. As outras todas eu gostava muito, porque eu assistia de vez em quando o Discovery, então, assim, eu conhecia alguns desenhos. Só que depois que eu comecei a gravar, aí eu comecei a assistir mais. Apesar que eu já tava numa idade que eu gostava mais de Cartoon Network, Disney Channel, eu assistia pra ver os desenhos, ver as minhas locuções, né? Então, assim, tinha os desenhos que eu gostava, então eu gostava mais de gravar esses, né? Por exemplo, eu gostava muito de Clifford, eu gostava muito do Thomas e seus amigos. JJ o Jatinho eu gostava, mas eu não lembro se eu cheguei a gravar pro JJ. Agora, um que eu não gostei, eu acho que era só o Todd World mesmo, que eu sofria muito. Acho que não tem mais nenhum que eu não gostava de gravar. Uma coisa que eu contei pros meninos aí, eu acho que não é todo mundo que sabe, que quando eu comecei a gravar, eu gravava os textos inteiros. Então, sabe aqueles que explica o que é o desenho? Eu gravava o texto inteirinho. E aí eles faziam isso com vários outros locutores, né? Que tem aquele menino, que se não me engano é do Rio de Janeiro. Tinha uma outra menina que tem a voz até muito parecida com a minha, até eu confundo. E um outro menininho, acho que eram isso. Eu mais uma menina e 2 meninos. E aí, às vezes eles usavam só a minha voz, às vezes eles mesclavam. Então pegava uma frase do meu texto, em seguida colocava uma frase do texto que o outro menino gravou. Então teve até um áudio que eu mandei pro Adriel, que é uma versão que eu fiz inteira, né? E a versão que foi ao ar não é a minha versão inteira, é esse que vai o áudio mesclado. Então isso é uma curiosidade também que acho que ninguém sabia. O Bernardo mandou uma pergunta falando assim: você lembra qual foi o primeiro trabalho em que você fez para a DK? Nossa, o primeiro? Não vou lembrar. Eu lembro que eu fiz um demo para eles, né? Então o primeiro seria o demo, né? Que eles me mandaram um texto, eu gravei e mandei para eles verem se ia gostar ou não. Mas eu não lembro nem qual foi o demo e nem qual foi a primeira, assim, que eu gravei. O que eu lembro de primeiro, assim, de estreia, é que eu peguei a estreia do Savams. Então, eu gravei muita coisa do Savams. Muita. Eu lembro, assim, que foi um dia que eu gravei só coisa do Savams. Meia hora gravando propaganda deles. E essas propagandas aí a gente ainda não achou quase nenhuma. Tinha um que falava o perfil de cada personagem.
tinha muita coisa do Savans, isso eu lembro, que eu peguei bem a estreia, mas o primeiro que eu gravei, esse eu não vou lembrar. Idade: 3 anos. profissão, Mini-herói. cor favorita, Laranja. comida preferida, Iogurte, picles e pipoca. desejo secreto, Poder brilhar no escuro e ter sua própria luz. talento. Brincar com marionetes e lutar karatê. Venha com Fu e seu time de amigos viver as aventuras do Savans. Pequenos e poderosos. Estreia dia 4 de agosto, aqui no Discovery Kids. Sagu. Idade: 5 anos. profissão, Mini-herói. cor favorita, Roxo. comida preferida, Mel, picolé e pipoca. desejo secreto, Se tornar invisível para espionar as pessoas. talento. Encontrar objetos perdidos. Venha com Sagu e seu time de amigos viver as aventuras do Savans. Pequenos e poderosos. Estreia dia 4 de agosto, aqui no Discovery Kids. A outra pergunta foi feita pelo Discovery Kids Latimídias. Ele perguntou se a Marcele gravava sozinha ou acompanhada, se tínhamos alguém no estúdio gravando com ela. Aqui em Ribeirão, a princípio eu gravava sozinha. A minha mãe ficava dentro do estúdio comigo, mas só eu que gravava. Teve uma época que eles precisavam de menino, e aí a gente tentou gravar algumas coisas com o meu primo, mas foram pouquíssimas, assim. Geralmente, essas que meu primo gravava comigo, era para coisas fora do canal. Então, por exemplo, uma propaganda do site do Discovery Kids, ou teve uma época que tinha evento num shopping, que quando teve o lançamento do Doc, né? E aí eles faziam uns eventos no shopping, na praça e tal. Então a gente fazia essas propagandas que não eram dos desenhos do canal, né? Mas geralmente era eu sozinha mesmo. Ele gravou poucas comigo. Foram poucas vezes. O Lelo mandou uma pergunta aqui falando assim: você já chegou a assistir o Discovery Kids antes de ter se tornado locutora? Você se lembra de alguma série da época, mais ou menos entre 2000 e 2002 ou antes? Como Billy o Rato, Os Gatinhos, A Ilha de Jordã, Bernardo e o Seu Relógio, Monstro por Acaso e etc. Nossa, você foi longe, hein? De todos esses aí que você falou, eu só lembro de Monstro por Acaso porque eu gravei mas eu não lembro de ter assistido esse desenho. Eu acho que quando eu comecei a assistir, já era muito próximo ali, 2002, 2003, quando eu já ia começar a gravar mesmo, porque eu lembro, assim, do Barney, eu lembro do JJ, teve até um que eu gravei que eu não lembrava, eu lembrei só por causa do vídeo que o Adriel me mandou, que era do Cubolândia, eu não lembrava de Cubolândia. Então, assim, eu acho que eu comecei a assistir mais ou menos por aí, 2002, 2003, mas eu não assistia muito. Eu comecei a assistir depois que as minhas gravações já foram pro ar, e aí às vezes eu assistia pra ouvir elas, né? Mas eu só assistia aqueles que eu gostava mesmo. Eu não ficava assistindo muito. Ah, você também já falou que além de ter gravado tudo Discovery Kids, você já gravou em alguns comerciais de televisão. Me conta como é que foi a experiência. De televisão, eu gravei uma vez só, né? Que foi uma propaganda de uma loja aqui que vendia bicicleta. Todas as outras vezes foram só voz mesmo, né? Só a locução. E a minha primeira locução eu tinha 4 aninhos. Vocês imaginam, eu não sabia nem ler ainda, né? Então os meus pais liam pra mim, como eles queriam que eu interpretasse. Eu falava e depois eles cortavam na edição e juntava tudo, né? E aí deu tão certo que dali pra frente, como sempre precisava de voz de criança, eu continuei gravando. Só que eu gravei até mais ou menos, assim, até os meus 18 anos eu gravava bastante coisa, porque a minha voz ainda é uma vozinha assim, meio, não é muito de adulta, né? Então eu conseguia ainda gravar coisas de criança, mas hoje em dia eu gravo pouco. Hoje eu gravei um com a minha mãe, que era uma conversa de mãe e filha pra Unimed. Não lembro agora de que cidade que é. Mas era uma conversa de mãe e filha, a gente gravou aqui, eu e ela.
O Bernardo mandou uma pergunta assim: como é que é a sensação de ouvir a sua voz na TV em rede nacional? Ai, era muito legal, né? Porque eu tava acostumada a gravar coisas aqui em Ribeirão que geralmente nem tocava às vezes na rádio de Ribeirão, né? Ia tocar em outras cidades. Então eu acabava não ouvindo o que eu gravava no rádio nem na televisão. Agora, quando passou no Discovery, aí era muito legal, né? Então eu chegava na escola, eu contava para as minhas amigas, e ela, nossa, não acredito! Ai, vou assistir! Ou então, depois de um tempo, já que minha locução estava no ar, eu falava alguma coisa, né? Tipo, você já assistiu Discovery Kids? Eu que gravo as locuções. E a pessoa, nossa, bem que eu tava achando sua voz assim conhecida. Então, assim, foi bem divertido. Foi uma experiência muito legal. O Adriel mandou uma pergunta aqui falando: qual escutas você mais gravava? As promos das séries ou aquelas Fique com a Gente? Eu acho que era esses Fique com a Gente, porque a programação mudava o tempo todo, né? Então, tinha uns que a gente tinha que gravar, que falava os próximos, acho que 3 programas, né? Que iam passar em seguida. Então, esse gravava bastante. Eu gravava muito o Volta Já e Está de Volta, né? Inclusive, antigamente, eu gravava tudo mesmo. Eu falava até por exemplo, Clifford, volta já, aqui no Discovery Kids, que hoje em dia não, né? Nos vídeos que eu vi lá, que a maioria dos arquivos tem, já não era eu que falava, era uma criança, né? Perguntava onde, e aí a criança respondia aqui no Discovery Kids. Antigamente era eu que falava tudo. Fique com a gente! Vem aí, Thomas e seus amigos. Depois, Fifi e os Floriguinhos. E logo após, um mundo divertido de Pip. Aqui no Discovery Kids. Fique com a gente! Vem aí, Fifi e os Floriguinhos. Depois, o mundo divertido de Pip. E logo após, Backyardigans. Aqui no Discovery Kids. Fique com a gente! Vem aí, o mundo divertido de Pip. Depois, Backyardigans. E logo após, High Five. Aqui no Discovery Kids. Fique com a gente! Vem aí, Jakers, as aventuras de Piggly-Winks. Depois, JJ e o Jatinho. E logo após, Little Robots. Aqui no Discovery Kids. Fique com a gente! Vem aí, Toddworld. Depois, Charlie e Lola. E logo após, Caillou. Aqui no Discovery Kids. Fique com a gente! Vem aí, Little People. Depois, Toddworld. E logo após, Charlie e Lola. Aqui no Discovery Kids. O DKLM fez uma pergunta falando assim: você fez outros canais infantis depois da ADK? Algumas locuções de outros canais? Não, eu não cheguei a fazer, eu até queria. Minha vontade era de continuar, talvez com um canal assim que fosse... não fosse mais tão infantil, né? Sei lá, Nickelodeon, Disney Channel, mas acabei não tendo oportunidade porque eu não tinha o contato, né? Eu não tinha nem para onde tentar mandar a minha voz para tentar alguma coisa, né? Então acabou ficando só no Discovery mesmo. O meu contrato no Discovery, ele foi mais ou menos até, eu não lembro se foi 2007 ou 2008 que eu gravava, mas assim, foi abaixando, foi diminuindo a frequência, né? Porque a minha voz foi mudando, até que chegou um momento que parou. Meu contrato renovava todo ano, chegou um momento que não renovou mais. Mas eu não cheguei a trabalhar para nenhum outro canal, não. Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que minha voz mudou muito? Sim. Eu assisti por um tempo. Porque aí você imagina, 2007, 2008 eu já tava bem mais velha, né? Então eu já não assistia muito. Mas eu assistia um pouco para ver quais ainda estavam no ar, né? Mas eu não assisti por muito tempo, não. Eu acho que 2008, 2009 foi, assim, a última época que eu assisti o Discovery. Desde então,
eu acho que eu nunca mais assisti. Se você me perguntar quais desenhos estão passando hoje, eu não sei te falar nenhum. Porque se eu te disser, cara, o Discovery Kids, hoje em dia, em 2022, eles mudaram muita programação. Não é como era antigamente, que era cada desenho, cada horário direitinho. Cara, o horário é muito bagunçado. Os desenhos lá quase o dia inteiro é Peppa Pig. Aí depois passa, acho que 44 gatos, que até que o pessoal acha legal. Eu nunca cheguei a assistir. Tem Parque Patati Patatá, passa lá para as madrugadas. Passa também o Ruggles também. Mas, cara, a programação do Discovery Kids é quase o dia inteiro Peppa Pig. Porque parece que a Peppa Pig pra eles... Porque parece que Peppa Pig pra eles é tipo sucessaço. Porque Peppa Pig é um sucesso ainda até hoje. Aí, sabe? Aí meio que a moda foi decaindo. Aí o pessoal meio que parou de assistir o canal por conta que era só Peppa Pig. Aí eles mudaram o tipo de logomarca algumas vezes. Eles mudaram de logomarca em 2021, de novo. Ficou meio que igual a daquela de 2016, quando eles mudaram de novo, quando o canal completou 20 anos. Acho que esse ano de 2022 o canal vai fazer acho que 25 anos que tá no ar. Eu não sei, acho que eles não vão mudar de logo, eu espero que não mude. Apesar que a logo tá a mesma coisa que de 2016, só tirar um negocinho lá, enfim. Tá isso, a programação do Discovery Kids hoje em dia é quase Peppa Pig o dia inteiro. Essa é a Discovery Kids hoje em dia. Por conta do erro da edição, infelizmente não deu pra botar a pergunta que o Discovery Kids Lot Medias tinha feito. A pergunta que ele tinha feito foi sobre se a Marcele voltasse para o Discovery Kids agora, ela voltaria? Claro que eu voltaria. Nossa, ia ser muito divertido. Eu adoro gravar. E de bônus eu vou exibir a chamada que a Marcele fez em 2008, mas foi reexibida em 2009 com a voz dela no Discovery Kids na chamada do Thomas e seus amigos. Fica com o vídeo aí. Você conhece todos eles: Percy, James, Harold, Edward, Bert, Toby, Henry, Terence, Gordon. E claro, também conhece a locomotiva número 1, Thomas. Thomas e seus amigos. A seguir, aqui no Discovery Kids. 1, 2, vamos começar com um tango E seguir com o balé. porque com um passo pra cá e outro pra lá, Ou dando voltinha sem parar, os Backyardigans balançam a qualquer ritmo. e agora chegou a sua vez de tentar. Backyardigans, de segunda a sexta, aqui no Discovery Kids. A próxima pergunta foi feita pelo Discovery Kids Lot Medias, falando como é que é a sensação de saber que você está na história do Discovery Kids. Nos conte como é que é essa sensação. Nossa, que honra! Assim, eu nunca tinha pensado muito por esse lado, né? Porque era muito legal gravar na época, foi muito divertido, como eu falei pra vocês, né? As minhas amigas todas sabiam. Às vezes eu conversava com alguém, contava da história e a pessoa, nossa, que legal, eu já assisti. Realmente, nossa, agora que você tá falando aqui, eu já ouvi a sua voz e tal. Mas eu não imaginava que ainda hoje em dia ia ter, assim, tanta gente, assim como vocês, que são apegados a esse acervo, né? Eu não imaginava. Essas últimas semanas aí, eu não lembro o que aconteceu, que eu postei um TBT no Insta, e aí eu falei, nossa... Ah, lembrei, era aquele negócio de tipo, poste 5 curiosidades sobre você. E aí uma delas era que eu já tinha gravado pro Discovery. E aí nisso, eu só tinha o áudio. Então eu peguei o meu áudio, coloquei uma imagem só da logo, assim, do Discovery, e postei no meu story. Mas eu falei, nossa, né? Ai, que ruim, só o áudio, assim, sem o vídeo, né? E aí eu fui no YouTube procurar ver se tinha alguma coisa, mas assim, sem esperança nenhuma, porque
Geralmente no YouTube eu tava achando que eu ia encontrar, por exemplo, episódios do Clifford, né? Mas eu jamais imaginei que eu fosse achar as propagandas dos desenhos, até as vinhetas do Volta Já, está de volta, vocês têm tudo. Eu fiquei chocada. O Adriel me ajudou pra caramba, porque eu não tinha nada desses áudios, desses vídeos. Eu tinha, acho que 4 áudios, né, guardados só, que eu mandei pra ele. Então, nossa, foi assim, muito... sei nem a palavra, mas foi muito interessante ver que até hoje as pessoas gostam disso, né? Daquela época ainda. Tipo, gente que nem sequer assistiu as coisas daquela época e gosta, né? Muito, muito legal isso. Eu tenho 2 perguntas, né? Mas eu vou fazer essa daqui primeiro. Você já fez alguma chamada quando o Discovery Kids completou 10 anos? Ah, deixa eu lembrar. Você lembra que ano que foi? Eu acho que quando o canal completou 10 anos, acho que foi lá pra 2006, eu acho. Ah, provavelmente sim. Muito provavelmente eu devo ter gravado, mas eu não lembro. Porque 2006 foi assim, o auge, né, das minhas gravações. Tinha muita coisa minha no ar e eu gravava muita coisa. Como eu te falei, eu gravava até propagandas que iam para rádio de cidades aqui no Brasil, chamando para ir em evento do Discovery no shopping. Então eu gravei muita coisa. Não era só coisas do canal, né? Provavelmente eu gravei alguma coisa assim. Antes de fazer essa pergunta, que ano você nasceu? Eu nasci em 92. Você pegou na época com o Discovery Kids lá perto dos anos 90, por aí? Não, eu acho que não, porque na minha casa não tinha TV a cabo. Eu lembro que eu assistia muito SBT, eu adorava as novelinhas do SBT, mas assim, eu fui ter TV a cabo em casa mais ou menos na época que eu comecei a gravar mesmo, lá para 2000, 2002. É quando eu lembro assim de ter TV a cabo em casa. Mas eu comecei a assistir mesmo, como eu te falei, lá para 2002, que eu comecei a assistir Discovery. Entendi. Cara, eu não sei como é que funcionava esse negócio de TV a cabo, no caso por TV por assinatura. Porque, tipo, antigamente o pessoal assistia pela televisão mesmo, lá pela antena. Não sei se funcionava no mesmo jeito na TV a cabo. Na antena era só os canais abertos, né? Então era SBT, Globo, Band, essas coisas. E aí eu lembro que a primeira TV a cabo que a gente teve lá em casa chamava DirecTV, era por satélite. A DirecTV ainda existe até hoje. Eles, se não me engano, eles têm, acho que tem aplicativo. Ah, é? Nossa, nem sabia. Existe. Eles fizeram um aplicativo lá, transmite os canais 24 horas lá, mas tem que assinar, né, pra poder assistir os canais ao... muita gente aqui, lógico, ninguém nasceu aqui, meados dos anos 90, só não sei você, que nasceu em 92, que o Discovery Kids, na época, o Discovery Kids entrou lá em 96, né, mas não existe uma chamada da estreia brasileira, porque se alguém achava assim muito rara, sabe, uma realidade extrema, porque nessa época o Discovery Kids tinha uma programação pré-escolar, mas um vídeo que eu vi pelo YouTube chamado Cartoon Geek, ele contou a história do Discovery Kids, falando que o Discovery Kids não era um canal também 100% pré-escolar. Eles exibiam alguns desenhos tipo de super-herói, eles já exibiram até anime, parece que eles já passaram Pokémon. Aí eu falei, caraca, é sério mesmo que eles já passaram Pokémon? Eles já exibiram Dora Aventureira, nem sabia que eles exibiram esses desenhos aí, eu nem lembro se isso é verdade ou mentira. Eu também não sabia, não. Eu falei, nossa, eu nem sabia dessa. Aí, eles, pelo que eu vi, eles dividiam horários. O que eles faziam? Uma parte, lá para de manhã, eles exibiam desenhos pré-escolares. E para parte da tarde, eles exibiam os desenhos para pré-adolescente. Desenhos de super-herói e tal, anime. Enfim. Bom, essa pergunta foi feita pelo Adriel Alves, mas eu deixo para vocês escreverem aqui nos comentários, tá? Que foi, qual canal pegava Discovery Kids na época quando a série gravava? Bom, no meu, quando era Sky, eu tinha Net e Sky, mas a Net eu não me lembro. Mas do
da Sky me lembro muito bem. O da Sky, hoje em dia é canal 50. Antigamente era canal acho que 96, 95, por aí. Antigamente, aí agora é canal 50. Escreva aqui nos comentários qual é o canal do Discovery Kids de vocês hoje em dia. Nossa, gente, vocês vão fundo nas perguntas, hein? Imagina que eu vou lembrar o número do canal. Eu não sei nem hoje o número do canal, imagina na época. Bom, gente, esse foi o vídeo. Bom, eu não botei muito mais coisa para o vídeo não ficar grande, né? Por isso que eu só mostrei só os melhores momentos, as perguntas e tal. Então, muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês terem assistido esse vídeo. As versões dessa mesma entrevista que eu fiz vai estar aqui na descrição do vídeo. E agradecer a Marcele por ter topado fazer essa entrevista. Foi uma honra ter feito essa entrevista com ela e outros amigos meus que também estavam presentes no dia. Eu só tenho que agradecer a vocês. Por isso, gente, já vou avisando aqui logo, deixa o seu like aí, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para vocês ficarem recebendo novos vídeos. Lembrando que todo sábado às 7 da noite tem cronologia aqui no canal e no dia de semana, tipo de segunda a sexta, tem vinheta, ok? E é isso, gente, até o próximo vídeo. E por favor, assista meus vídeos que eu tô precisando de visualização com urgência, pelo amor de Deus!